Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Querido, um beijo no teu coração, um grande abraço para todos vocês que estão me ouvindo nesse momento. Eu quero mais uma vez agradecer o privilégio de poder entrar na sua casa através desse veículo de comunicação, de poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Nós seguimos o nosso tema focados e hoje nós vamos falar sobre foque em Deus, porque Ele tem um futuro para você. O texto que nós vamos trabalhar é Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Gênesis 37, de 1 a 11. Primeiro livro da Bíblia. Abra aí para a gente fazer a leitura juntos, em nome de Jesus. Achou o texto? Vamos lá. Gênesis 37, de 1 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como um estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração e a seguir nós vamos então meditar um pouco na palavra de Deus. Senhor, nós, mais uma vez, Pai, estamos diante da sua presença em oração. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. E usa essa palavra agora, Deus, para falar conosco, para transformar vidas, ó Deus, para nos aproximar do Senhor, para aumentar a nossa fé, para descansarmos no Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, nós vamos nessa noite passear um pouco pela história de José. A história de José ela é intrigante porque parte da vida de José foi marcada por injustiça, e traição dos seus irmãos. Porém, quando nós lemos esse texto, eu queria que você, nessa noite, observasse esse texto da perspectiva de Deus para a vida de José. Grande parte dele, da perspectiva de Deus para a vida de José. Analisando toda a história de José, nós observamos que ele era o filho mais amado. Ele teve sonhos, ele foi odiado e traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo e na condição de escravo ele se tornou administrador na casa de Potifar. Novamente lá ele foi traído e ao ser injustiçado, ele foi traído ao ser injustiçado pela mulher de Potifar. Fato que levou ele a ser encarcerado na prisão do faraó. E lá na prisão, na condição de prisioneiro, ele foi levado ao governador de todo o Egito, que ouviu José, e ao acreditar nas palavras de José, ao acreditar que as palavras de José vinham de Deus, não só o Egito foi salvo da fome, como também as nações circunvizinhas e toda a família de José. Todas essas experiências que José teve, ruins e boas, começaram por meio
de 2 sonhos. Eu acredito que Deus ali estava dando uma visão de futuro para a vida de José. Algo similar ao que nós vemos nas grandes empresas, quando nós entramos nessas empresas, no hall dessas empresas, ou em algum lugar de destaque dessas empresas, uma placa dizendo a visão de futuro daquela empresa. Ali estão descritas a missão, os valores, onde aquela empresa pretende chegar. O que a gente entende da história de José é que aqueles sonhos foram concedidos por Deus a ele para mostrar a ele uma visão de futuro que Deus tinha para ele, cuja essência era salvar a sua família, as pessoas do seu país e de países circunvizinhos. Tanto é que lá em Gênesis 45, no versículo 5, quando ele está conversando com seus irmãos, ele chega e diz: olha, não se aflijam nem se recriminem porque vocês me venderam, né, para cá, para o Egito, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então, nessa história, eu acredito muito que Deus ele não está dando apenas uma experiência particular, individual para José, mas Deus está estabelecendo alguns princípios para nós. Coisas que nós precisamos aprender, em alguns casos nos lembrar. Esse texto foi deixado na Bíblia para revelar uma visão de futuro que Deus tem para nós, o que Deus tem para cada um de nós. Então, na história de José, queridos, nós podemos observar que toda a dificuldade, toda a adversidade vivida por ele, através das calúnias, das injustiças e traições, também não passaram de um teste. Ora, um teste permitido por Deus, onde o inimigo ele usa a mulher de Potifar, e depois 2 outros testes, agora testes que foram dados pelo próprio Deus. Um teste na prisão e um outro teste quando ele se encontra com seus irmãos. Nós vamos então analisar essas 3 situações que esse homem viveu, situações que acabaram levando ele até o cargo de governador. Tais situações deram a José a capacidade, a experiência e a autoridade para ele ser um instrumento de Deus e salvar tantas pessoas da morte. Mas antes de nós analisarmos esses pontos, eu quero destacar também que havia uma marca na vida de José. Logo no início. Essa marca se deu logo no início, quando ele morava com o seu pai. Ali no início nós vemos que ele recebeu uma túnica de grande valor, túnica essa que representava o amor do pai Jacó pelo seu filho. E essa mesma peça, o leitor da Bíblia sabe que ela foi manchada com sangue e trazida de volta pelos seus irmãos, os irmãos de José, para mostrar que Jacó havia perdido o filho querido havia sido morto. Eles montaram toda uma situação para fazer com que o pai entendesse que o filho havia morrido. Então aquele conluio praticado pelos irmãos demonstra o grande ódio, a inveja que os irmãos tinham de José. Mas a túnica, ela representava então o amor do pai por ele. Então, de igual modo, você que está me ouvindo, por mais que hajam lutas na sua vida, meu irmão, dificuldades, adversidades, você que tem sido alvo de calúnia, de traições, de frustrações, eu quero dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, você que já teve um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, que Deus também deixou uma marca em nós. Deus deixou uma marca para revelar que Ele nos ama. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, meu irmão. Fale isso para a pessoa que está do seu lado aí. Se tiver alguém do seu lado me ouvindo, diga isso. Olha, Deus te ama. Deus ama você. O amor do Pai está em nós. A marca do sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. E a túnica, ela representa isso. O amor do Pai pelo seu Filho. Mais do que apenas uma representação, Fica evidente na história que José, ele se valeu desse amor. Eu tenho certeza que José se lembrava desse amor
do pai por ele. Ele se valeu desse amor para sobrepor as dores da escravidão. Eu imagino que José, quando estava nos momentos de dificuldade, nos momentos em que ele foi traído, ele se lembrava, poxa, as pessoas me traem, as pessoas estão procurando me destruir, mas meu pai, ele me ama. Meu pai, ele me ama. Então, o amor do pai, representado pela túnica, o fez lembrar em seus momentos mais solitários aquilo que o pai sentia por ele. E isso, com certeza, deve ter feito uma grande diferença na vida dele. Então, por mais que as lutas estejam grandes, Deus te ama. Deus ama você. Deus se importa com você. Vamos lá então, eu quero começar falando sobre o primeiro ciclo de treinamento. Esse ciclo de treinamento que eu vou descrever agora, ele foi um ciclo de treinamento permitido por Deus. Deus acabou permitindo isso. Deus não tinha nada a ver com esse tipo de treinamento, mas Deus permitiu. Ele está lá em Gênesis capítulo 39, nós não vamos ler para não tomar muito tempo, mas se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 39. Ali nós lemos que José, ele foi vendido como escravo e ele foi parar na casa de Potifar. E lá José não murmura, lá José não desiste da sua fé, lá José não reclama de Deus, mas lá José continua sendo servo. Lá José continua sendo um adorador, lá José continua sendo uma pessoa, ele demonstra ser uma pessoa que confia em Deus. A Bíblia diz que lá tudo aquilo que José colocava a mão prosperava. E lá naquele lugar, na casa de Potifar, ele ascende de escravo comum para uma espécie de escravo especial. Depois ele se torna um administrador da casa de Potifar. E aí, enfim, ele cresce para se tornar um administrador de todos os bens, de todos os negócios do seu senhor. Ele se torna o segundo na casa de Potifar. E ao chegar nesse cargo, não havia mais como José crescer em importância. Ele estava apenas abaixo do seu senhor Potifar. E ali então ele chega ao final de um ciclo. Não tem mais como crescer ali. E ao final desse ciclo, presta atenção no que eu vou dizer, Deus permite. Deus permite que ele seja testado pelo inimigo. E qual foi esse teste permissivo de Deus na vida de José? Nós sabemos, conforme as Escrituras, que a mulher de Potifar, ela havia se interessado por José. E algumas vezes ela se aproximou dele para tentar seduzi-lo. Uma atitude sempre seguida pela rejeição de José. Essa persistência, ela segue até o dia em que José está sozinho com a mulher e o assédio foge do controle. Nada é feito por parte de José, excetuando-se a recusa dele. Mas a malícia presente na vida da mulher de Potifar a faz rasgar as vestes de José. E tomada pela raiva de não ter os seus desejos retribuídos, a esposa de Potifar, ela acusa o escravo de assediá-la, de seduzi-la. Uma verdadeira traição diante do dono, né? Uma verdadeira traição diante de Potifar, que tanto respeito dedicou a José. Então, frente a tais acusações, Potifar ele conduz José ao julgamento, à prisão, mas José estava inocente. E se José estava inocente, por que então José foi preso? O teste que Deus havia permitido ao inimigo fazer com ele era colocar a mão naquilo que Deus não te autorizou. Esse era o teste que o inimigo estava propondo. Coloca a mão aqui. Mas aquela mulher não lhe pertencia. Aquela mulher não era para ser tocada por José. Assim como o inimigo tentou José, utilizando então a mulher de Potifar, nós sabemos que ele também tem nos tentado, a fim de prejudicar essa visão de futuro que Deus tem para todos nós. Por isso, assim como José, meus irmãos, minhas irmãs, você que me ouve, nós precisamos fugir. Fugir para não colocar a mão naquilo que Deus não nos autorizou. Fugir para não colocar a mão naquilo que não nos pertence.
Perceba que isso serve para várias áreas das nossas vidas. Aqueles que são casados e que estão me ouvindo nesse momento, para você não prejudicar a visão de futuro que Deus tem para você, é preciso que a gente fuja do adultério, ou seja, é preciso que a gente não coloque a mão naqueles que não são os nossos cônjuges, aqueles que estão namorando. É preciso, meu irmão, minha irmã, que você fuja daquele toque malicioso no namoro, daquele toque voluptuoso, porque você ainda não é casado, você ainda não é casada, essa pessoa não lhe pertence, isso não é seu, não chegou o momento ainda, então não toque. E se você sentir que há uma tentação, há todo algo criado muitas vezes pelo inimigo, outras vezes é a nossa carne mesmo, né? Fuja disso para que a visão de futuro, as bênçãos de Deus sobre a sua vida não sejam prejudicadas. Aqueles que mexem com dinheiro que não lhes pertence, precisam fugir da tentação de embolsar uma quantia indevida. Então, em nome de Jesus, foque em Deus, foque na palavra de Deus. Acredite naquilo que Deus tem lhe falado nessa noite, porque Deus tem um futuro para você. O segundo ciclo de treinamento, agora, esse sim, esse treinamento veio direto de Deus para a vida de José. Gênesis capítulo 40. José foi levado à prisão de Faraó e lá, mais uma vez, ele não murmura, ele não desiste da sua fé, ele não reclama de Deus, mas lá na prisão ele continua sendo servo, ele continua sendo um adorador, confiante em Deus. A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Então, mais uma vez, José se destaca e ele começa agora a crescer dentro da prisão. Ele evolui como um prisioneiro comum, ou de um prisioneiro comum para um prisioneiro especial. Depois ele assume a limpeza do local até chegar a ser o responsável por toda a prisão. Status somente abaixo do carcereiro. Mas chega então um momento que não tinha mais como ele crescer na prisão. Esse, portanto, é o final do segundo ciclo. Mas para tal é necessário um segundo teste. Esse teste, sim, esse da parte de Deus. A Bíblia diz que José é procurado para interpretar 2 sonhos. Presta atenção, meu irmão. O sonho do padeiro e o sonho do copeiro. Ambos estavam presos, aguardando uma investigação. José está diante do seu teste. Ele interpreta os sonhos e esses se concretizam segundo as suas palavras. José passa no teste de Deus, mas qual era o teste que Deus havia dado para José? Presta atenção. Quando você mais precisa, é onde mais você terá que ajudar. Que é isso, pastor? Queridos, José poderia ter recusado a ajudar na interpretação daqueles sonhos. Era ele que estava precisando de ajuda. Ele foi traído. E ele estava ali na prisão agora, preso de forma injusta. Porém, mesmo assim, ele decide ajudar. Ele decide contribuir com aquelas pessoas. Ele decide colaborar com aquelas pessoas. Pergunta: quantas pessoas deixam de ajudar outras pessoas apenas por serem também necessitadas de auxílio? Quanta gente que tem deixado de ajudar os outros porque ela está precisando de ajuda. E como ninguém a ajuda, ela também não ajuda as outras pessoas. Quantos líderes nas igrejas, líderes de ministério, líderes de célula, desistem por não entender muitas vezes esse teste de Deus? Eu quero aqui compartilhar algo que a gente tem vivido na nossa igreja. Em nossa igreja, a experiência com pequenos grupos, a experiência com as células, eu tive a oportunidade de ouvir vários líderes falando que muitos irmãos não estão nem aí. Muitos não querem evangelizar, não querem discipular. Então, muitos desses líderes resolveram abandonar o papel de líder de célula. Não querem liderar um pequeno grupo porque percebem que outros não querem ajudar.
Ainda outros, quando percebem o descaso, nem sequer se arriscam a assumir a liderança de um pequeno grupo. Mas baseados então nessa experiência de José na cadeia, onde ele está precisando de uma ajuda, e ele não é ajudado, mas ele ajuda, ele colabora interpretando sonhos, nós estamos aprendendo que isso é um teste que Deus deu para todos nós. E muitos, infelizmente, estão sendo reprovados. Que teste é esse? Quanto você mais precisa, é aonde você terá que mais ajudar. Você entendeu? Quando você está exercendo um cargo de liderança na igreja do Senhor, quando você de repente tem aí alguns poucos anos de vida cristã e ainda não amadureceu na fé, você precisa entender que quando você estiver precisando de ajuda na obra do Senhor, e essa ajuda não vier, você precisa ajudar. Você precisa continuar e não abandonar a liderança ou qualquer tipo de serviço que você presta, principalmente para Deus, porque outros não te ajudam. José na prisão, ele precisava de ajuda. Ninguém o ajudou, mas ele ajudou aqueles homens, interpretando o sonho deles. Essa atitude, queridos, essa atitude de você continuar, apesar de não ter ajuda, é a atitude que vai nos levar a crescer. É a atitude que vai fazer com que Deus se alegre conosco, com a nossa atitude, com o nosso comportamento. Então, em nome de Jesus, todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar em entregar cargos ministeriais ou desistir de algo que possa lhe fazer engrandecer na sua vida secular, pense primeiro se isso não é um teste de Deus para você. Se Deus de repente não está proporcionando para você uma forma de trazer crescimento para você, de trazer amadurecimento, porque foi assim que Deus fez com José. Quanto mais ele precisava, foi o momento em que mais ele teve que ajudar. E José passou no teste. Ele interpretou os sonhos daqueles homens. O terceiro ciclo de treinamento, também um ciclo de Deus. Nós encontramos lá em Gênesis 42 a 45. José agora é lembrado pelo copeiro e ele é levado para diante de Faraó para interpretar os sonhos de Faraó. E ele interpreta corretamente. As 7 facas gordas, as magras, as 7 espigas cheias e boas e as 7 murchas e mirradas. Faraó então eleva José como governador de todo o Egito. Então, por intermédio da sabedoria de José, o Egito é salvo da escassez e da fome. José se torna o segundo em todo o Egito, abaixo apenas do Faraó. Logo não haveria mais como José crescer. Chega então ao final de mais um ciclo, o que implica em dizer que um novo teste viria. A Bíblia diz que os seus irmãos, aqueles que o haviam traído, vendido ele como escravo, vêm até ele para comprar comida. E os irmãos de José no primeiro momento não reconhecem ele. E José então chega ao seu teste final, talvez o teste mais difícil da vida de José. Depois de relutar muito e de testar várias vezes os seus irmãos, José se revela para eles dizendo quem ele é. E então ele pede aos seus irmãos que tragam o seu pai para que todos possam morar com ele ali no Egito. Então José, o homem que foi humilhado, que foi vendido como escravo, ele não guarda nenhum rancor dos seus irmãos. Em uma clara atitude de amor e temor aos ensinamentos de Deus, o que ele faz? Ele decide cuidar e sustentar de toda a sua família, até a morte dele. José passou no teste? Sim. Qual era o teste? Perdoar aqueles que o traíram. Eu sei que é muito difícil a gente perdoar alguém, principalmente quando nós somos traídos, quando nós somos abandonados, quando nós somos caluniados, etc, etc, etc. Mas
esse teste, que para mim foi o maior teste que José teve que enfrentar, esse teste, passando por ele, quando José passa por esse teste, a bênção na vida de José, ela se estabelece para sempre. E eu quero lembrar você que está com o seu coração amargurado, você que precisa perdoar alguém e tem negado o perdão. Eu quero te lembrar que Jesus na cruz, ele nos perdoou de todas as nossas ofensas. Eu quero te lembrar que na cruz Jesus certa vez disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. E nós sabemos que esse perdão do Senhor trouxe salvação, não só para nós, mas esse perdão pode salvar toda a humanidade, como já salvou milhões e milhões de pessoas. Você está amargurado com alguém, meu irmão? Você foi traído por alguém, minha irmã? Alguém está caluniando você? Alguém te trouxe prejuízos? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas Deus, em Cristo Jesus, Ele nos dá força para perdoar. Perdoa. Perdoa porque a falta de perdão, meu irmão, minha irmã, nos leva à escravidão. Certa vez eu contei uma ilustração na igreja, a ilustração do chequinho devolvido. Alguém tinha recebido um cheque da parte de uma outra pessoa e ao depositar esse cheque voltou sem fundo. E aí ele ligou para a pessoa e a pessoa disse assim: não, pode depositar semana que vem. A pessoa esperou mais uma semana, foi lá, depositou e o cheque voltou sem fundo. E aí fez contato com a pessoa novamente. A pessoa vai, espera mais X dias e reapresenta o cheque novamente que vai ter fundo. E a pessoa então, ali aguardando aqueles dias, abria a sua agenda, ficava olhando aquele chequinho e tal. Poxa, se eu tivesse o dinheiro aqui agora, esse dinheiro ia dar para saldar essa dívida, cumprir com aquele compromisso e tal. Chegando o dia marcado, novamente ela foi lá e depositou. E novamente o cheque voltou sem fundo. E aí o que ela fazia? Ela guardava aquele cheque, ela olhava para aquele cheque e ficava fazendo contas se ela tivesse condições de receber aquele dinheiro e tal. E todas as vezes que ela olhava aquele cheque, ela tinha raiva da pessoa que tinha dado o cheque sem fundo. Então, em nome de Jesus, rasga esse cheque. Perdoa essa pessoa. Porque a falta de perdão nos escraviza. Sabe, eu já aprendi que muitas vezes as pessoas que nos causam mal, elas tocam a vida. Elas seguem adiante e a gente fica preso naquilo. A gente não rasga o cheque, a gente fica lembrando daquelas coisas, isso faz mal para nós. Então rasga esse chequinho em nome de Jesus. Você que é crente em Cristo Jesus, meu irmão, aprenda com o Senhor, olha para Ele. Jesus te perdoou. Perdoa a pessoa, siga a sua vida. Deus vai te abençoar. Não vai te faltar. Não vai te faltar. Deus vai criar situações, Deus vai te abençoar, você vai seguir em frente. Rasga esse cheque em nome de Jesus. Por meio da fidelidade de José, Deus, ele então salva toda a família de José. Deus salva todo o Egito e as cidades circunvizinhas. Deus quer fazer o mesmo através de você. Deus quer salvar pessoas. Por isso, seja fiel ao Senhor, seja fiel à palavra do Senhor, porque Deus tem uma visão de futuro para você. Eu quero concluir. Querido, se ao ouvir essa palavra você chegou à conclusão que foi reprovado em algum teste, seja um teste permitido por Deus ou um teste dado por Deus, não permita que isso faça com que você se afaste do Senhor, que você se afaste da igreja do Senhor. Se você foi reprovado, peça perdão para o Senhor. E volte, busque santificação, se coloque à disposição para servir, procure seu pastor e diga assim: pastor, estamos juntos, estou aqui para servir e tal. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, apesar de todas as injustiças, calúnias e traições que você possa ter vivido ou estar vivendo, foque em Deus. Foque em Deus, foque na palavra de Deus, seja obediente ao Senhor, porque Deus quer te usar, meu irmão.
Deus quer te usar, minha irmã, como eu disse, para salvar toda a sua família, para salvar os seus amigos, para salvar os seus vizinhos. Assim como ele usou José para salvar muitas pessoas da fome naquela época. Mais uma vez, relembrando as experiências que José teve, principalmente na prisão, servindo as pessoas no momento em que ele precisava ser servido, ou no final perdoando os seus irmãos, aqueles que o haviam traído. Em nome de Jesus, aprenda. Aprenda que Deus muitas vezes ele vai te testar. Deus vai muitas vezes testar o seu amor por Ele, o seu amor pela obra dEle, o seu amor pelas pessoas. Então, que esse entendimento, o entendimento de que estamos sendo muitas vezes testados por Deus, possa fazer com que a gente mude o nosso olhar acerca dos desafios que nós temos, acerca dos problemas que nós enfrentamos. Você que está me ouvindo, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, Deus tem uma visão de futuro para você também. Um futuro não distante, um futuro que você pode começar a viver agora, daqui a alguns minutos. Um futuro marcado por libertação, por perdão de pecados, por vida nova, por vida eterna. Deus quer te salvar. Nesse futuro, agora, nesses segundos que estão adiante dessa minha fala. Deus quer te dar uma vida nova, nesse futuro que está logo ali. Para isso, você só precisa se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe. Deus tem uma visão de futuro para você. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus.